Fala pessoal, muito bom dia, Morning Call na parte de equities, agora começando aqui no Instagram da Guide Investimentos. Hoje é basicamente o último dia de fevereiro, né, para o mercado, então a gente sabe como funciona, né? Quando é o último dia do mês, normalmente é um dia mais estranho, um dia mais fraco, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas a semana já foi tão estranha, tão negativa, que acho que a gente está um pouco calejado já, né, com tudo que pode acontecer. Eu trouxe hoje bastante coisa aqui, eu vou comentar, claro, sobre a sessão de ontem, não dá para passar batida, ainda mais depois de tudo que aconteceu. Aí depois tem uma notícia de vacina, não tão importante, mas eu vou passar para vocês. Posteriormente, né, eu vou comentar sobre a abertura do mercado na sessão de hoje, porque a gente está observando o mundo afora. E depois a gente vai para as notícias corporativas, por fim, nos resultados corporativos, tá? A gente vai falar especialmente de Minerva, BRF, Vale, tá? Sobre os resultados de hoje. E também as ofertas, né? Assim, as novas notícias de IPOs que saíram ao longo da sessão de ontem. E aí, por fim, a gente comenta então o futuro, né? Apesar que o futuro já vai abrir daqui um minutinho, então talvez a gente consiga até comentar o futuro antes, né, das notícias. Afinal, o futuro é o que mais importa, né? Já aquele momento que a gente já consegue entender mais ou menos qual que vai ser o rumo do mercado nesse começo de sessão, certo? Então vamos lá, pessoal, vamos começar falando sobre a sessão de hoje por aqui. Na verdade, vamos começar a falar sobre a sessão de ontem por aqui. Tivemos um dia bastante negativo, né? Vocês sabem bem. A bolsa perdeu quase 3%, né, no mercado doméstico, foram mais 3.400 pontos que se foram, né, foram de maneira bastante abrupta e foi uma derrocada, na verdade, não só aqui no Brasil, mas uma derrocada, né, que acabou atingindo a grande maioria dos mercados do continente europeu. E por consequência, né, depois a gente viu uma pancada ainda mais forte nas bolsas do continente americano, né? Então até quando as bolsas europeias fecharam em queda de 1%, alguma coisa, e depois acelerou ainda mais, né, esse movimento, e aqui a gente vê uma abertura viu uma sessão bastante negativa na sessão de ontem. Estados Unidos, Brasil, bolsas aqui na região, todas com quedas expressivas, tá? A própria Nasdaq que desabou mais 3,5%, né? Eu já tinha comentado nos últimos morning calls que a Nasdaq vinha, né, numa sequência já muito negativa e de fato perdeu mais 3,5% na sessão de ontem após a aceleração dos yields dos treasuries, tá? Os títulos de renda fixa dos Estados Unidos, reflexo da preocupação quanto à inflação no país, né, o que resultaria na elevação da taxa de juros, né, mais cedo do que as expectativas do Fed, né? O Fed tem expectativa lá para 2023 e, bom, com esses movimentos, o que o mercado começa, né, a prever, dados os estímulos, né, que também estão por vir, é de que pode haver sim uma elevação nessas taxas de juros antes mesmo do que o próprio Fed espera, tá? Então, obviamente que o setor de tecnologia é muito impactado, né, nesse cenário, é o setor de crescimento da bolsa, né? Então, se você tem uma elevação da taxa de juros, é natural que as empresas que são mais, né, propícias ao crescimento no ambiente como esse sofram mais. E também a dificuldade, né? Você aumenta o custo de capital, né, para tomar empréstimos, para também incentivar seus crescimentos. Então, tudo isso tem trazido mau humor, né? Que obviamente que esse mau humor norte-americano acabou sendo transmitido para as bolsas da região, e no Brasil a gente teve, né, ainda uma declaração do Bolsonaro de que a Petrobras tem que ter função social. O mercado viu a fala como uma possível interferência na empresa, né? Então aquele vai e volta, ele acena, né, numa medida pró-mercado com Eletrobras, com algumas outras coisas que a gente viu também ao longo dos últimos dias, né? Mas depois uma declaração que vai no lado oposto. E bom, num cenário de bastante incerteza, o investidor fica bastante ressabiado, né, quanto a essa situação. Bom, então como consequência, né, eu disse, o Bovespa caiu 3%, o dólar disparou mais 2% também nesse cenário, né, de expectativa de elevação da taxa de juros pelos Estados Unidos, voltando a patamar acima de 5,50,
enquanto a Petrobras despencou 5%, né, mesmo depois dos resultados. Vocês lembram que eu falei aqui ontem, né? Todos os títulos de matéria falando resultado de Petrobras excepcional, resultado de Petrobras. E eu falei para vocês, bom, tem que tomar cuidado, a gente tem que olhar os ajustes. Quando vocês olham os ajustes que foram, né, que saíram no resultado de Petrobras, foi um resultado em linha, não foi tudo isso que os jornais estavam falando. Bom, Petrobras caiu 5% na sessão. Já no Ibovespa apenas 2 papéis subiram, né? Multiplan e Telefônica Brasil, a Vivo. E, bom, quando você olha, né, o quanto subiu também foi praticamente nada, né? Subiu acho que 0,3, 0,4 cada um. E a maior queda do índice foi IVEG, né, que perdeu 8,3% após o CEO da companhia dizer que o crescimento será mais modesto em 2021. Quanto ao fluxo de investimento, tivemos os dados sendo divulgados pela B3 referentes ao dia 23 de fevereiro, que foi terça-feira dessa semana. E é interessante a gente olhar agora para o fluxo, porque o que estava acontecendo até então, né? A gente via gringo entrando, assim, de maneira bastante expressiva desde o início de janeiro, né? Na verdade, isso começou desde a eleição do Biden ali, em meados de novembro, mas esse ano está muito forte, né? A gente tinha visto gringo com uma entrada bastante expressiva na B3 até então, e começamos a ver, né, com esse cenário um pouco mais conturbado, interferência, mudança na presidência da Petro, enfim, tudo isso tem resultado num outflow, ou seja, numa saída de investidor estrangeiro, tá? Em linhas gerais, os dados que nós temos aqui é que investidor individual, né, ingressou na B3 então na terça-feira com 187 milhões de reais, no ano uma entrada positiva, né, de 8 bilhões 857 milhões, já gringo retirou 2 bilhões 347 milhões de reais da B3 nessa data. O saldo no ano está positivo em 28 bilhões 111 milhões de reais. É um saldo ainda bastante forte, mas a gente começa a ver então uma possibilidade de reversão dessa tendência, né? À medida que os riscos também para o gringo se elevam, tanto lá fora quanto os riscos políticos aqui no país. Bom, pessoal, vamos falar então agora sobre as vacinas. A gente teve uma notícia que eu trouxe aqui para vocês, que eu achei curiosa. O Ministério da Saúde assinou um contrato de compra de 20 milhões de doses da vacina da Covaxin, nome da empresa. Porém, é uma empresa que ainda não tem registro no país, tá? Então, por mais que essa aquisição tenha sido feita, ainda não há a possibilidade, né, de conseguir de fato vacinar as pessoas, porque não tem nem a aprovação para uso emergencial, nem a aprovação definitiva, né? Então é algo para a gente observar ao longo das próximas semanas esse avanço. De toda forma, né, o governo fechou, a Anvisa, né, deu o aval para a Pfizer, foi a primeira empresa que conseguiu de fato a aprovação definitiva, mas temos ainda, né, o contrário acontecendo. A aprovação da Anvisa foi dada, mas a gente não tem ainda, né, as vacinas, nenhuma aquisição foi feita pelo governo por questões burocráticas de responsabilização. Apenas o Brasil, a Argentina e a Venezuela tiveram esses problemas, né, com a vacina da Pfizer. Foram os 3 países que não aceitaram, né, o termo de responsabilidade, e por isso a gente não teve um andamento da vacina que teve até o momento, né, o maior índice de eficácia do mundo. Se fala da possibilidade, né, de 93% de eficácia com apenas uma dose da Pfizer. Paciência. Vamos começar a falar então sobre a sessão de hoje. A gente comentou bastante sobre ontem, né? Vamos falar um pouquinho sobre a sessão de hoje. Eu já adianto para vocês que o cenário está um pouco menos conturbado, embora quase tudo caia nessa manhã de sexta-feira, tá? O que eu quero dizer com isso? Os juros dos treasuries e dos títulos europeus estão recuando nessa manhã. Uma realização natural, né? Assim, depois das fortes altas que a gente observou ao longo da semana, que impactou, né? Elas acabaram impactando muito forte as bolsas, principalmente das empresas de tecnologia como a Nasdaq, que perdeu muita força ao longo dessa semana. Então, essa notícia é positiva, né? Traz uma normalização,
pelo menos nesse lado, só que a grande preocupação é que mesmo nesse sentido, né, a gente começa a ver praticamente todos os ativos de risco com perdas, né? Então a gente observa nessa manhã, por exemplo, os índices futuros norte-americanos recuando, né? As bolsas europeias também no campo negativo, as bolsas asiáticas, ó, cuidado, tá? Quando você abrir o jornal também você vai ficar meio surpreso, fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? As bolsas asiáticas despencaram, né? Nikkei caiu 4% nessa madrugada. Sim, mas é porque lá, né, eles estavam com a bolsa fechada enquanto aqui estava caindo, né, lote, tanto Estados Unidos, Brasil, enfim. Então, tem esse descasamento de horário, né? Então, o que aconteceu? A Ásia refletiu a sessão de ontem, né, do Ocidente. Então, tudo bem, eu sei que a Ásia é super importante para a gente, mas na verdade nessa relação de causa e consequência hoje, né, a causa foi a queda dos mercados ocidentais ontem e a consequência a queda do mercado asiático hoje, tá? Então é importante fazer essa distinção. Já por aqui, pelo menos um movimento positivo, o índice futuro do Ibovespa, né, sobe nesse momento 0,5% a 112.510 pontos, lembrando que ontem o Ibovespa fechou em 112.250 pontos, né? Então um gap aí de 250 pontos nessa abertura para cima. O dólar recua a 0,1, tá? O futuro a 5,53. Bom, petróleo cai também nessa manhã, 1%, né? Realizando lucros aqui não tem tanta preocupação no meu ponto de vista, ainda no patamar forte de $65 o barril. Minério de ferro subiu, tá? No Porto de Qingdao, subiu quase 1%, se aproximando do patamar de $176 o barril, a tonelada, perdão. Bitcoin caindo bem forte, tá? A última vez que eu tinha olhado, alguns minutos atrás, despencava 7%, voltando ao patamar de $46.000 a moeda. Bom, esses são os principais destaques, né, na abertura quanto aos mercados internacionais. Vamos começar a falar sobre notícias corporativas então, já são 9h10, né, eu preciso dar uma acelerada, senão a gente vai perder o time aqui. Bom, vamos lá. Preço de petróleo nos Estados Unidos tem o maior nível desde 2019, né? Desde o início do fim de 2019, com a retomada de refinarias, que obviamente é uma notícia super importante, principalmente para um país como o nosso, né? Que exporta bastante petróleo. Claro que a gente já até disse isso nas últimas lives, com as mudanças que temos acompanhado, né? Nas interferências da Petro, nossa principal escolha para o setor atualmente é PetroRio. Bom, o estrangeiro reduziu posição vendida na taxa de juros pela sexta sessão consecutiva, isso mostra o receio também quanto ao fiscal do país, né? Estrangeiro tendo também essa análise. BTG Pactual informou que recebeu o comunicado de que a gestora de investimentos, a BlackRock, uma das maiores do mundo, para quem não sabe, realizou a venda de units, atingindo participação acionária inferior a 5% das ações de classe A do banco. A CCR assinou um aditivo de contrato da concessão da rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio, junto à NTT, Agência Nacional de Transportes. A concessão da nova Dutra se encerraria nesse domingo, tá? Dia 28, e foi prorrogada então para o dia 28 de fevereiro de 2022, tá? Então, por mais um ano. Caixa Econômica anunciou nova linha de crédito para financiamento habitacional com correção atrelada ao rendimento da poupança com taxas extremamente baixas. Surpreenda-se nesse percentual, tá? Com taxas de 3,55 a 3,99. Muito baixa. O percentual varia de acordo com a taxa da Selic, que possui valores mais baixos que as taxas tradicionais, obviamente. A Anatel aprovou o edital para o leilão de frequência do 5G. O documento será enviado agora para análise do Tribunal de Contas da União, famoso TCU. A expectativa é que o certame aconteça ainda no primeiro semestre desse ano, tá? De 2021. PetroRio informou que as ações adquiridas por investidores, pessoas físicas, a partir do dia 1º de fevereiro desse ano não gozarão mais de isenção de imposto de renda sobre ganho de capital. Tá? O período coincide com a realização do follow-on da PetroRio.
Já o Santander aprovou a cisão da GetNet, o Conselho aprovou a proposta de segregação da participação acionária detida pelo Santander Brasil em sua subsidiária integral GetNet, né, por meio de uma cisão a ser deliberada por acionistas em AGE, tá? Assembleia Geral Extraordinária, marcada para o dia 31 de março. Então podemos ver então até uma listagem da GetNet em breve. GetNet, para quem não sabe, é maquininha, tá? Maquininha de pagamentos do Santander. A AS Brasil fecha acordo com a Ferbasa para fornecer energia por 20 anos. A companhia, né, firmou um acordo então para fornecimento de 80 megawatts médios pelo prazo de 20 anos, com entrega a partir de 2024. O projeto possui 165 megawatts de capacidade eólica instalada. Agora, eu sei que vocês... Valeu, Luciano. Obrigado pelos elogios, meu querido. Agora, vamos falar rapidamente então sobre os resultados, né? Eu sei que a gente está em período de earnings season e todo mundo quer saber o que está acontecendo. E tivemos muitos resultados importantes de ontem para hoje, eu vou comentar 3 deles, tá? Vou comentar então o resultado de Vale, resultado de Minerva e resultado de BRF. Tivemos também resultado de Localiza e de Fleury. Eu não tive tempo de ver ainda, tá? Mas nós vamos soltar relatório ao longo do dia. Se você está no nosso grupo do Telegram, você vai receber lá, o link vai chegar, é só você clicar, você vai cair no nosso site do Guia Financeiro e vai conseguir ler de graça, tá? Se você não está no nosso grupo do Telegram ainda, entre, ele é gratuito. A gente manda notícias o dia inteiro lá, os principais relatórios nossos, tá? O link tá na minha biografia do Instagram, então @economesteter, vai lá na biografia, tem um link, é só você clicar, você já vai fazer parte do nosso grupo, tá? Da Guide, na verdade é uma lista de transmissão, então não tem aquela bagunça, a galera não fica mandando mensagem o dia inteiro, é só a gente que manda notícia e nossos relatórios, tá? Olha lá, o Caião falando, Minerva, para quem viu a live de domingo, já sabia que ia vir bem. Boa, Caião, sempre um prazer te ver. E é verdade, eu vou comentar sobre Minerva e a gente falou quanto tempo sobre os dividendos de Minerva, hein? A gente colocou na nossa carteira de dividendos por um bom tempo, enfim. Quem acompanha a live sabe, né? Domingão tem mais live de domingo. Bom, vamos começar então sem enrolação, já enrolamos demais, vamos falar sobre os resultados. Primeiro, eu disse, né, que Fleury e Hapvida eu não vou conseguir, e Fleury e Localiza eu não vou conseguir falar aqui, mas de toda forma foram bons resultados, já adianto para vocês, tá? Mas eu não olhei profundamente, só bati os números. Já BRF, bom, a processadora, né, o frigorífico anunciou nessa quinta um lucro de 902 milhões de reais no quarto tri, acima da média das expectativas do mercado, que era de 572 milhões, tá? Principalmente, né, quando a gente olha quais foram os principais, né, pontos que atribuíram, né, um resultado tão positivo, novamente o grande impulso de demanda vindo da China e o mercado doméstico, né, lembrando que a empresa tinha um estoque elevado de grãos, então por mais que a gente tenha acompanhado, né, recentemente uma elevação muito forte no preço dos grãos no mercado doméstico, a companhia tinha estoque e os seus custos foram reduzidos nesse período, tá? Então o EBITDA ficou na casa de 1,5 bilhão, né, quando a gente exclui ali efeitos fiscais, em linha com a previsão dos analistas, e a receita, né, ali na casa de 11,5 bilhões, uma receita que cresceu 18% em 2020, né, em 2020 ficou em quase 40 bi, enquanto em 2019 ficou em 33 bi e 440 milhões de reais. Bom, então é isso, significa um resultado que veio, né, bastante forte, acima do que o mercado esperava até então, com margem do terceiro tri, né, em crescimento, sinalizando eficiência da gestão, né, em sua operação. E, bom, quando a gente olha, né, principalmente o que decorreu desse movimento, foram, né, como eu disse, o estoque, né, nos custos e também os melhores mix de produtos, né, já aumentando então em linha com as inovações que a empresa tem realizado. Resultado forte então para a BRF, tá? Preocupação para 2021, sim, preocupa um pouquinho, né, os custos da companhia, mas o resultado foi bom. Sobre Minerva temos alguns pontos interessantes a serem discutidos aqui, tá?
Por mais também que tivemos uma pressão de custos para a companhia, a arroba do gado, né, na América do Sul deu uma esticada muito forte desde o meio do ano passado, principalmente aqui no Brasil. Mas a Minerva fez um trabalho, uma gestão de custo muito interessante, conseguiu apresentar, né, um lucro líquido de 697 milhões de reais, né, em 2020, uma disparada bastante expressiva com os períodos anteriores, né, EBITDA de 600 e poucos milhões também, um EBITDA muito forte só no quarto tri, tá? Então estou falando de EBITDA só do quarto trimestre de 2020. Bom, e o principal destaque para esse resultado, né, além das operações, é o quanto a empresa vai pagar de dividendos. Ela vai pagar dividendos muito expressivos, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar, mas serão pagos então 384 milhões de reais, tá, em dividendos referentes ao exercício de 2020. Já com o JCP, né, de 20 milhões já aprovado, a empresa vai distribuir aos acionistas então 78% do lucro líquido de 2020. Isso, né, representa um dividend yield na casa de 10,5%, tá? Então 10,5%, quase 11% de dividend yield, um dos maiores do país no ano de 2020. Lá atrás, a Minerva não pagava dividendo desde 2017. E a gente viu na mudança do estatuto, né, realizada esse ano, e quanto a empresa está gerando de caixa, e quanto ela estava se desalavancando, que os dividendos iam ser muito, muito altos, né? Se vocês pegarem nossa carteira de dividendos, lá atrás nós colocamos Minerva, talvez no meio do ano passado, por alguns momentos, e eu lembro que uma galera veio questionar, né? Eu falava, mas como vocês estão colocando Minerva na carteira de dividendos? Essa empresa não paga dividendos. Então é sempre importante estar próximo, pessoal, da análise de verdade, tá? Porque tem muita gente que, assim, honestamente não analisa, só olha o passado e não projeta o futuro. Se você só olha o passado, você dificilmente vai fazer, né, um bom investimento. Você precisa olhar para o futuro, é essencial, e entender de fato as operações da empresa. Por fim, o principal resultado de Vale, a mineradora teve lucro líquido de 739 milhões de reais no quarto tri, isso já colocando na conta, né, um monte de custos adicionais, né, principalmente por conta das despesas relacionadas ao rompimento da barragem em Brumadinho. Isso daí foi, se não me engano, mais de 3 bi, tá, que acabou pesando aqui no lucro da empresa, mas quando a gente olha para o EBITDA, de fato, um EBITDA esplêndido, segundo maior da história, tá, de 8 bilhões e 800 milhões de dólares, o EBITDA da Vale. Então, se você pega aqui um câmbio de 5 e poucos, está falando de um EBITDA da empresa de mais de 40 bilhões de reais, né, só no trimestre. Muito, muito forte. Considerando todas as unidades da companhia, né, o EBITDA, enfim, atingindo esses patamares, lucro líquido, né, como eu disse, de quase 5 bi no quarto trimestre, revertendo o prejuízo de 6 bi 400 anotados em 2019. Bom, o ganho, contudo, caiu 70% em relação ao trimestre passado por conta dos impactos, como eu disse, né, dos novos custos de Brumadinho. Mas, em linhas gerais, foi um resultado bem acima do consenso, tá? Quando a gente olha o resultado, o EBITDA da companhia veio 13% acima do consenso, mesmo com o consenso já estando alto, né? Principal destaque, novamente, os preços do minério de ferro atuaram ali na casa dos $130, né, a tonelada, bastante elevado também, acima do que o mercado esperava. E, bom, sem palavras, né, para um resultado tão forte como esse, a gente vinha batendo bastante nessa tecla, mas estamos aqui novamente vendo um resultado forte. Quem entrou, quem não entrou vai chupar o dedo, até porque a companhia anunciou a aprovação de distribuição de dividendos na casa de R$ 4,26 por ação, o que implica, né, só nessa distribuição um yield de 4%, tá? 4,4% na verdade. Então já bem acima do que a maioria, né, das taxas estão pagando por aí. É isso então, VEG dá para entrar hoje, eu acho uma ótima empresa, mas como eu disse, Rafael, assim, tem um mau humor nesse momento porque o CEO da companhia, né, anunciou que o crescimento em 2021 vai ser mais modesto do que em 2020, tá? Então tomar um pouquinho de cuidado para compras mais fortes, porque esse mau humor pode, né, pesar por um período adicional no papel. Em linhas gerais continuo gostando sim, acho que é uma baita empresa. Então é isso, pessoal, a gente, né, tem essas notícias
se eu não comentei o resultado de alguma empresa, nós vamos escrever o relatório, como eu disse, estará disponível no nosso Telegram lá, né, o link do Guia Financeiro. Beleza, pessoal? Um bom dia a todos então, uma ótima sexta-feira, bom fim de semana. E domingo, não percam, live de domingo no meu Instagram para a gente começar a semana bem informado e comentar sobre tudo o que tem acontecido na Bolsa de maneira mais incisiva. Valeu? Então é isso. Até mais, obrigado pela presença de todos, um ótimo dia. Tchau, tchau.